gostaria de ler com vocês Daniel, no capítulo 10, no versículo 3, e depois vamos ler também o versículo 12. Temos pedidos de oração. Jeremias, Daniel, se você encontrou, vamos ler então. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrou na minha boca, nem o ungi com unguento, até que se cumprisse 3 semanas. No verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, quão tremendo isto foi a Daniel, Senhor. Um anjo desceu do céu, falou as palavras dele e mostrou que ele estava com ele, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque também tens cumprido essas escrituras diante de nós, Pai. Lá foi com Daniel. Aqui havia um homem preparado para receber, porque também tinha a capacidade de ouvir a tua voz, Pai. E são homens únicos, Pai. Mas que essa noite, Senhor, se o Senhor possa se desvelar diante da tua presença, diante da tua igreja, Pai. E possamos ter um bom tempo, Senhor, amadurecendo os nossos sentidos e podemos chegar mais próximo de Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Agora eu gostaria de falar sobre Daniel. Você observa que Daniel foi um homem de Deus. No princípio, quando começou lá, eu acho que ele era um jovem. E um jovem, talvez de 12 ou 13 anos. Um jovem de 12, 13 anos. Mas dentro do coração dele, ele amava a Deus com tudo que podia em sua vida. E eu fico pensando o seguinte: quando você perde a sua terra, quando você perde os seus amigos, quando você perde o seu lar, suas famílias, como Daniel. Mas eu fico pensando como um jovem foi lançado para a Babilônia, levado como escravo e trancado lá, e não perdeu sua fé. Tinha sua convicção correta com Deus e segurou com tudo que podia a palavra de Deus. Muitas vezes estamos aqui, vivendo vidas tranquilas, sentados nesses bancos, tendo as nossas famílias próximas, ouvindo hino a Deus, glorificando, tendo companheirismo, e talvez muitas vezes até ficamos com dificuldade de vir à igreja. Agora pensa em Daniel. Não tinha nada disso. Ele não, a única coisa que ele podia escutar talvez era a sua voz entoando um hino a Deus. Ele não podia ouvir uma congregação entoando hinos a Deus lá onde ele estava. Mas Deus o guardou, o protegeu e o sustentou. E esse jovem prosseguiu firme, meditando na palavra de Deus e buscando revelação e inspiração. Você, eu, temos que ter isso, porque a igreja de Deus, ela foi constituída na base da revelação do que é Cristo. Essa é a ponta mais importante você ver. E você vê que o mensageiro sempre colocou isso dentro do nosso coração para você se lembrar sempre disso. Ele usa Jesus fazendo a pergunta a Pedro, né? E Pedro diz quem ele era.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ainda reforça esse pensamento para dizer assim: não foi carne nem sangue, não foi ninguém que te mostrou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Então você vê que isso é umas coisas que desceu do céu através do poder de Deus e entrou no coração de Pedro, e Pedro usou a palavra. Como Deus trabalha com os homens? É dessa maneira. Como Deus trabalha com o profeta? É dessa maneira. Por isso que quando você fala assim, é o profeta irmão Brana? É o profeta Abraão? Há tantos homens que foram profetas, pequenos, Abacuque, profetas pequenos, que ele diz, mas com uma mensagem tremenda. Eu quero que você entenda que a mensagem sempre foi de Deus. O vaso está ali, mas a mensagem sempre foi direcionada aos filhos de Deus. O vaso foi usado, como Moisés foi usado para salvar o seu povo, libertar lá do Israel, e trazê-lo lá do Egito, né, para uma libertação de uma terra prometida. O vaso está ali, mas a mensagem sempre será de Deus. Você tendo essa capacidade de entender, você vai começar a poder compreender como Deus trabalha com isso, né? E eu vejo que Daniel orou, e quando se aproximava, ele lia, provavelmente ele leu Jeremias, um sucessor antes dele, e era um profeta. E Jeremias, ele olhou e se deparou com uma escritura que está em Jeremias, que dizia assim, eu quero ler com você também. Jeremias capítulo 25, o verso é o 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essa nação servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olhe bem. E Jeremias e Daniel estavam procurando a mesma coisa que lemos agora. Ele estava procurando nos pergaminhos de Jeremias. E ele continua mais. Ele diz assim: e acontecerá, porém, que quando se cumprir as 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei dele um deserto perpétuo. Entrarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Você pensou nisso? Quem está lendo é um jovem, agora já não é mais jovem, já estava com 68, com mais 12, já devia estar com 80 anos para cima. E ele estava contemplando isso, porque ele estava cativo, ele estava trancado, ele estava preso. Você sabe o que o irmão Brana trouxe? O que ele anunciou para os Estados Unidos, a sua terra natal, que ele nasceu? E aqui está uma coisa que nós devemos guardar. Um profeta, Daniel, verifica outro profeta e consegue ler nas escrituras o que está acontecendo. E agora, como ele vê, com 68 anos lá dentro da Babilônia, ele se contempla com isso. Faltam 2 anos para Deus cumprir as suas escrituras. O que você faria? Se eu falasse para você hoje à noite, assim, dissesse assim, ó, falta 2 anos para se cumprir o arrebatamento. O que você faria? Ou vou melhorar isso para você entender, talvez para você pensar melhor. Falta 1 dia para se cumprir o arrebatamento. O que você faria? Talvez, se você estivesse assim ainda vivendo e fretando com o mundo,
você se arrepiaria e os cabelos se arrepiaria, você se desesperaria, você subiria aqui e talvez dobrasse seu joelho e chorasse, e clamasse, e gritasse: Senhor, eu preciso ter esse Espírito Santo, eu preciso tê-lo, senão eu estou perdido. Será que Daniel fez isso? O que Daniel fez? Talvez se você tem o Espírito Santo, você faria como Daniel. Cumpra-se a tua escritura, Senhor. Cumpra-se a tua promessa, Senhor. Já passou 68 anos, só faltam 2 anos, Senhor. É a libertação do meu povo. Mas hoje parece que a palavra não tem mais poder sobre nós, ou influência em nosso coração. E lá atrás também é a mesma coisa. O povo que veio escravizado, se acostumaram com a Babilônia e gostaram da Babilônia. Outros voltaram, mas estavam desolados, porque sua cidade estava destruída. Eles não tinham mais força, eles não confiavam, eles não estavam mais segurando mais nada. Eles estavam pensando assim: não vai dar mais certo, porque temos que proteger aqui. E vem lá e destrói de novo a cidade. E hoje eu também olho isso aí da mesma forma para as igrejas hoje, porque é a questão e a condição do seu coração que faz a coisa mudar toda. Daniel, ele não se misturou na Babilônia. Ele tinha convicção das coisas de Deus em seu coração. Ele meditava, vamos considerar isso hoje, porque essa é uma escritura muito forte. Ele meditava de dia e de noite, procurando aquilo que Deus falou sobre a Babilônia. E agora ele se contempla em ver o que está acontecendo. Você já pensou, você meditou, você quando deitou em sua casa com um travesseiro, ou talvez você ligou o ar-condicionado, você ligou um ventilador, você abriu a janela, você já se parou e disse assim: em que tempo estamos vivendo? Em que hora estamos? Se você nunca pensou nisso, é bom você pensar, porque a escritura está na parede. O cumprimento está nesse próximos momentos. Eu não posso dizer para você nem o dia e nem a hora. O irmão Brana também fala mesmo essa expressão. Eu não posso dizer o dia e nem a hora, mas posso aproximar da estação e posso chegar muito próximo, até um mês ou até a semana. Estranho isso? Não. Por causa da condição do que está acontecendo. Você pode encontrar uma coisa que aconteceu agora, que todo mundo se inclinou e baixou e não compreendeu mais. Um detalhe, um vírus, uma coisa tão pequena, fez as nações. E esse vírus está destruindo a economia do mundo. Um vírus. Um Deus que pode baixar tudo. Você diz assim: irmão Arante, eu estou bem, estou tranquilo. Mas no outro dia você pode escutar assim: não dá mais para pagar os salários dos aposentados. Outro dia você diz assim: você quer trabalhar, vai ser por tanto. Pode acontecer na hora. Daniel estava em sua casa brincando. Ele era um príncipe. Em Israel. E de repente, sua família é trancada, tudo é trancado. Eles pegam e levam. Levam os jovens mais, que têm mais capacidade, mais entendimento, que lê, porque vamos usar lá e aproveitar eles lá para misturar. O que ele estava querendo fazer, o rei da Babilônia estava querendo fazer misturar.
Ele quer fazer uma mistura, muitas vezes jovens que nasceram dentro da mensagem, jovens que conheceram a palavra de Deus, e daqui a pouquinho eles vão para o mundo, eles entram numa universidade e começam a se misturar. E não confiam mais nem em Deus, na palavra de Deus, começam a perder o incentivo do poder. Irmãos, tome cuidado com o que está acontecendo. Sabia que Daniel era conhecido na terra, amado no céu e temido no inferno. Interessante isso, né? Conhecido na terra, amado no céu e temido no inferno. Porque ele nunca recuou em nenhum momento em sua vida, se fosse em relação à palavra de Deus. Ele se manteve fiel em tantos pontos que eles fizeram cilada para ele, que jogaram ele dentro de um buraco para o leão comer ele. Mas Deus estava com ele. E esse é o cristão desse tempo, desse momento, que ele não vai se dobrar a sistemas religiosos ou sistemas da mensagem hoje. Você tem que ter a pura palavra de Deus para vivificar esse Espírito Santo, porque o mesmo Deus, o mesmo poderoso, o ontem, hoje, eternamente, ele está aqui. Ah, mas irmão, é só para um mensageiro? Não, é para os filhos de Deus, que conseguem tomar a palavra como ela é. Me olhe bem. É um homem que ora, mas ora por quem? Ele ora pelo povo. Ele não está orando pela situação dele, pela uma unha encravada no pé. Ou você está orando, está dando uma dor aqui, eu vou orar por isso. Ele está direcionado, sabendo que um povo está em problemas. Você diz assim, mas como, irmão? Como está em problema? O povo não tinha mais confiança em Deus, porque ele se trancou para a Babilônia. Foram escravizados porque eles não estavam mais lembrando de Deus. Mas Daniel estava confiante nisso ainda, e orava pelo povo. E eu fico pensando como ele deve ter orado, né? Porque ele começa um processo, e depois ele entra nesse processo que nós lemos agora para você. Ele ficou 21 dias jejuando. A escritura diz aqui, né? Manjares desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem ungiu com unguento, até que cumprisse 3 semanas. E quando você começa a entender isso, você entra numa situação que ele vai dizendo assim, né? Então disse, olha que está aqui. Então disse, não temas, Daniel. Vai pensar se isso. Aqui está a manifestação de Deus pela humilhação que ele está fazendo. Irmãos, muitas vezes alguns confundem o jejum para emagrecer. Outros confundem jejum para ser religioso. Você diz assim, mas como religioso? Eu vou mostrar algumas escrituras para você entender o que é jejum. É quando você jejua para se humilhar perante Deus. E quando o homem se humilha perante Deus, é porque ele quer se aquebrantar, porque ele sabe que é um pecador. Enquanto o nosso coração não se aquebrantar e não se humilhar na presença de Deus, ainda vamos trabalhar diariamente com as nossas próprias forças e com nossa própria força do nosso braço. Porque não se preocupamos com a igreja, não pensamos na igreja, estamos voluntariamente, cada um para si. E quando você tiver esse pensamento, e eu tiver esse pensamento, que não é mas sim um corpo, isso vai mudar tudo quando você puder entender isso. Daniel não apenas orava, mas chorava, planteava. E Daniel começou a jejuar. A princípio ele orava, planteava, chorava, orava, planteava. E agora ele começou a fazer o quê? A orar. Então quando você começa a ver esse homem orando e ele começou a jejuar, Deus teve que falar com ele.
Deus teve que ir em ação dele, que desde que você começou a fazer isso, Daniel, eu ouvi. E eu quero mostrar algumas coisas para você achar que eu estou brincando com isso, né? Muitas vezes as pessoas acham ser espirituais porque oram ou porque jejuam, né? Tome cuidado com isso, porque Jesus mesmo falou sobre isso. E eu quero ler para vou deixar guardado dentro do seu coração. Porque a melhor coisa que é deixar guardado é quando você lê a mensagem para aquela pessoa e ela pode contemplar isso e ver se não está escrito. Em Mateus 17, 21, ele se expressa assim, ó. Mas essa casta de demônio não pode ser expulsa senão por oração e pelo jejum. Então você vê que Jesus está no monte, ele está no monte junto com Pedro, João e Tiago, e lá vem ele descendo do monte, e chega um jovem com uma possessão, e o pai dele falando para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguem fazer isso, e agora chega Jesus. Esse tipo de casca, esse tipo de espírito, esse tipo de possessão, só tem um jeito: oração e jejum. Aí você diz assim: como é esse tipo de possessão? Irmão Brana fala que Maria Madalena tinha 9 espíritos. E muitas vezes esses 9 espíritos podem estar aonde? Irmãos, corpo, espírito e alma. Você pode ter o Espírito Santo no corpo, você pode ter o Espírito Santo no espírito, e você pode ter o Espírito Santo na alma. Quando você tem o Espírito Santo na alma, você está selado. E você não tem mais. Você vai para a eternidade. Você vai para o arrebatamento. Agora, muitas vezes você tem aqui e aqui. E aqui não tem. E isso é um problema. A igreja pensou que novo nascimento era uma coisa muito fácil, porque você ouviu de homens falando de novo nascimento, e também você ouviu de homens dizer assim, ó, se eu tenho uma mensagem do irmão Brana, eu já tenho novo nascimento. Isso não é verdade. Só porque você tem a mensagem, você acha que tem novo nascimento? Isso não é verdade. Novo nascimento é você ter uma experiência com Deus. Por isso que a irmã Brana fala assim: não existe netos, existe filhos de Deus. Todos que estão aqui têm que ser filhos de Deus, não neto. E eu quero ler outro para você. Então você começa a entender que Jesus fala: essa casta de demônios só pode fazer por jejum e oração. Se você orar, não vai sair. E muitas vezes nós precisamos ser libertados no espírito. Há espíritos em nossas vidas que impedem você chegar mais na presença de Deus. Sabia disso? Há espíritos atrapalhando você, que deixa de impedir você entrar na presença de Deus. Você tem que lutar contra isso. Irmãos, vou dar um exemplo para você entender. Como fosse uma casa de 2 andares. Nós vivemos no primeiro andar. A outra parte é espiritual. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, ele consegue ligar com a segunda casa que está em cima, no segundo andar. O homem carnal, ele vive sempre nesse nível, no primeiro andar. Ele acha e vê as coisas como fosse natural. Ele pensa que as coisas são normais, acontece por acaso. Nada disso. O filho, o homem espiritual, já não pensa desse jeito. Ele vê que, sabe, tudo é na vontade de Deus. Tudo acontece para um propósito daquela pessoa, porque é filho de Deus. E ele está ligado com o andar de cima. Você percebeu que quando Daniel começou a se humilhar, e começou a orar, e começou a jejuar, Deus desceu com um anjo? Você talvez nunca leu nas escrituras, mas você sabe que acontece anjos vir. O próprio Jesus Cristo em Getsemaní, quando você lê lá, veio um anjo para consolar Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando estava naquele tormento, aonde estava derramando o sangue do seu Senhor, porque estava numa luta, numa batalha, desceu um anjo para confortar seu coração. Deus usou um anjo, quero falar para você entender, usou um anjo para
quando os assírios quiseram destruir Israel, ele usou um anjo, e um anjo veio com uma espada desembainhada e matou 1.850 soldados sírios. Eles, bem dizer, exterminou quase o exército dos sírios. Eles saíram em debandada. E quando o povo de Israel abriu, olhou, estavam tudo aquela quantidade de homens mortos. Quem luta por você agora? É você? Você começa a entender? Qual lugar da casa que você está? No primeiro nível? Ou você está no segundo nível? Você está ligado com esse segundo nível. Quando há uma batalha espiritual aqui, há uma luta lá no céu. Ou você acha que não é assim? Vamos ler outro. Mateus, capítulo 6, verso 18. Estamos falando de jejum para você entender qual é o processo que Daniel trouxe em cena isso. E eu quero mostrar hoje para a igreja uma coisa muito clara, que a Escritura vai mostrar para você. E se você quiser ficar, fique. Não é o irmão Arante que cria regras, está dentro da Escritura. E essa noite você vai sair convicto disso aqui. Mateus 6, capítulo 16. E quando jejuares, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não aparecer aos homens que jejuam, mas o teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Quem faz a recompensa é Deus. Agora, se você quer uma recompensa antes, faça, haja como se você estivesse jejuando. Ah, meu Deus, que dor de cabeça. Por que, irmão? Ah, já estou jejuando há alguns dias. Pare com esse jejum de uma vez. Não é assim. Jejum é sede de Deus. Jejum é quando tem uma causa. Vamos ler. Esse aqui é o mais importante. Talvez você pense assim, isso ficou no esquecimento das igrejas, sabia? Isso você pode procurar nas igrejas, você dificilmente vê um pastor falando sobre esse assunto. Agora escute o que Jesus fala, para você entender agora. Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Olhe bem a pergunta aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Quem está falando de qual João? João Batista. Os discípulos que seguiam João Batista, eles jejuavam. E os dos fariseus também jejuavam. Todo judeu jejua. Todo judeu jejua 2 vezes por semana. O irmão Brando também jejuava 2 vezes por semana. E muito mais. Só para uma ideia de formação para você. E ele vai dizer assim, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Ele estava perguntando para Jesus: e por que aí, João, por que tu não jejua? Ô Pedro, por que tu não jejua? Ô Tiago, por que você não jejua? Agora o mestre está ali para explicar isso. E disse-lhe, porém, porventura os filhos das boldas, olhe, escute bem isso, os filhos das boldas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Quem está ali? É o esposo. Jesus Cristo está ali. Por que eles vão jejuar? Eles vão ficar tristes? Não, eles vão ficar felizes. Eles estão felizes porque ele está ali. Eles não precisam jejuar. A presença de Cristo está ali. E olha aqui. Enquanto temos
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Enquanto eles estão com o esposo, eles não podiam jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Cristo não foi? Cristo não subiu? Foi tirado de quem? O esposo. Agora Cristo estava explicando para ele: quando sai o esposo, o que acontece? Eles vão fazer o quê? Vão voltar a jejuar. Como é que Daniel, com inspiração, recebeu? Ele estava orando, jejuando, clamando pelo povo, e recebe, e sabe se 2 dias faltam. Agora isso que eu vou fazer, Arante? Eu vou deitar na rede porque falta 2 dias. Ou 2 anos, né? Falta 2 anos, então eu vou descansar, vou fazer tudo que tem, porque esse é o pensamento do mundo. Se tu fala assim, se vai acontecer isso, então vamos aproveitar, vamos fazer tudo que tem, vou viajar, vou fazer isso, vou para aquilo, vou para lá, vamos aproveitar porque só falta 2 anos. E esse é um pensamento que não tem esperança. Que Paulo, ele coloca isso firme no nosso coração. Aqueles que têm esperança e sabem que estão esperando a eternidade. Estão esperando o quê? O arrebatamento. Estão esperando a vinda de Cristo. Então esse pensamento, naquele pensamento de Daniel não existia. Ele começou a clamar, e quanto mais fazia, ele mais dedicava-se a isso. E ele pedia: cumpre-se a tua palavra, Senhor. Você agora, seja sincero comigo, você quer ir para o arrebatamento? Você mesmo está com o seu coração sedento do arrebatamento? Você já sentiu a presença do Espírito Santo clamando e dizendo: vem arrebatamento? Você ora pela igreja? Você ora pela noiva? É o que Daniel estava fazendo? Esquecemos disso. Viramos a página e voltamos ali e achamos que Deus vai vir de qualquer jeito. Preste bem uma coisa: quer Deus em sua vida, primeiro você tem que se humilhar. A primeira coisa que você vai fazer: humilhe-se. Ceda todos os teus direitos da sua vida. E que não haja pensamento em você que você é grande. Porque muitas vezes você se humilha, as pessoas olham, parece assim que, que irmão tremendo, ou que irmã tremenda. Mas chega um momento e quando você olha para você e diz assim: não, mas eu sou bom, hein? Eu sou muito bom. Se Deus não pegasse meu, ele ia perder uma bênção desse homem. Não é assim, irmão. Primeiro, pode ver Daniel, ele se aquebranta, ele entra na presença deles, ele se humilha, porque ele precisava de Deus. E Deus tinha que revelar esse assunto ao seu coração. E revelação é uma coisa que vem direto de Deus para você, irmão. Eu quero ler também algumas coisas que o irmão Brana deixou, para você entender o que acontece. Aqui, a mensagem é 70 semanas de Daniel. Porém Jeremias havia escrito estas palavras muitos e muitos anos atrás. Logo Daniel interpretou a palavra e captou e disse: agora, espere um momento, estamos chegando ao tempo do fim, porque eu tenho estado aqui 78 anos, e o profeta do Senhor, amém? Irmão meu, o profeta verdadeiro de Deus, que provou que era o profeta, profetizou. E eu tenho anotado aqui no livro que diz: se cumprirá 70 anos. Ele está falando que Daniel olhou no livro e disse: vai se cumprir as escrituras. É 70 anos que Jeremias falou. Então está se cumprindo. Eu estou 68 anos preso no cativeiro. Sabe por que ele fala isso? É uma geração. Sabe por que eles ficaram cativos 70 anos? É uma geração. E uma geração se passou. Todos tombaram. Você captar isso? Quase todos tombaram. Você entende isso? Na jornada do Egito também foi a mesma coisa. Aquela geração que saiu com mais de 21 anos, todas elas tombaram no deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. Agora nasceu filhos do deserto que não conheciam o Egito. E esses filhos do deserto entraram na terra prometida. Só 2 Deus deu essa graça: Josué e Caleb, que simboliza
Olhe bem o que simboliza aqui Josué e Caleb. Josué está aqui como Cristo, o Salvador. E Caleb está como a igreja, a noiva seguindo Josué. Por isso que foi 2 que entrou. Irmãos, não está aparecendo alguma coisa parecida a esse tempo? Você não conseguiu entrar ainda no que está acontecendo? Vamos mais um pouquinho para frente. Se cumpriram 70 anos, então o Senhor Deus, estamos aproximando do fim. Toda aquela geração tem morrido. Olhe bem o que o irmão Brana falou. Toda aquela geração tem morrido. Que fará agora, Senhor? Tu prometeste enviarmos. E ele pôs em ordem para orar. Ó Deus, se temos havido alguma vez uma ocasião que devemos nos pôr em ordem a orar, é esta. Porque nós, como seus fiéis servos, vemos pelas cartas dos apóstolos, pelo aviso do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo fala que nos últimos dias homens serão amantes de si mesmo, altivos, mais amantes dos deleitos que de Deus, traidores, falsos acusadores, dissolutos e aborrecedores dos que são bons. Entendo pela letra. O irmão Brana já está aplicando isso para dentro de nós agora. Você sabe o que é arrebatamento? É uma revelação, é uma mensagem, é um alarido. Agora, eu fico fazendo uma pergunta para você. Essa mensagem de alarido que o irmão Brana, por inspiração divina, Deus através dele trouxe, você entendeu? Você se lembra? Irmãos mais antigos vão se lembrar disso. Eles diziam assim, ó: quando eu ver aqueles homens mortos ressuscitando, eu vai aumentar minha fé tão grande que eu vou entrar para o arrebatamento. É uma falácia, é uma mentira. A mensagem tem que entrar dentro do seu coração, porque a mensagem é Deus. E a aspiração tem que vir ao seu coração, porque primeiro é um alarido. Não, você vai ver mortos, como se a mensagem nem entrou em sua vida, e você nem jejuou, nem buscou em oração e nem clamou. É uma falácia. Sabe por que eles fizeram isso? Para confortar o coração da mensagem. E todo mundo fica descansado. Não, primeiro tem que acontecer isso. Irmãos, observe aqui. Vamos ler mais uma parte aqui do mensageiro, ainda é o mesmo livro, 70 semanas de Daniel. E ele disse: entendo pelo livro que Jeremias, meu irmão, muitos anos atrás, profetizou que Israel estaria aqui por 70 anos. E esse tempo está cumprido-se. E ele se preparou, e ele se pôs em jejum, e ele se santificou. E quando as cinzas, o silício, e pôs sobre a cabeça, e se pôs em jejum e em oração, para entender acerca do dia em que estava vivendo. Você entende o que o irmão Brana está falando? Lá naquela época você jogava cinza, jogava silício, rasgava-se as vestes, e com uma forma de humilhação, e orava, jejuava e fazia isso. Naquela forma, você hoje não precisa rasgar sua veste, mas você tem que rasgar o seu coração. Esse é o tempo. Não espere por mim, eu não posso esperar por você. Você tem que viver isso, porque assim o arrebatamento é uma revelação única para você. Ela vem para você, vem para você, vem para você. Se você não é um eleito, ela nunca vai chegar em você. Se Daniel, o profeta do Senhor, podia consultar os livros de Jeremias, que o levasse até o mesmo a um lugar onde Israel saía, todos
vivos da Babilônia para regressar à terra natal. Isso causou como que se ele jejuasse com silício e cinza. Enquanto mais deveria a igreja do Deus vivo conhecer que o tempo está se desvanecendo e já não será mais, e a vinda do Senhor Jesus Cristo e o grande milênio pronto para se estabelecer. Como podemos desperdiçar o tempo brincando? Olha o irmão Brana falar aqui: estamos desperdiçando os nossos tempos brincando. Brincando de quê? Nadando aos domingos, sem tempo para o Senhor, simplesmente correndo. Se o pastor fala algo que não lhe agrada, você se levanta e sai. E se a igreja se reúne por longo tempo, vocês estão insatisfeitos. Olha a nossa condição, olha o que estamos fazendo. Compare a nossa vida com aquele profeta. Só um homem em todo o reino. Ele está dizendo assim, ó, compare a sua vida. Só um homem num reino todo, como Daniel. Ele estava escravizado, ele não podia fazer da vontade dele, ele não tinha irmãos para falar, ele não tinha ninguém para dizer, ele não podia até cantar, ele tinha que cuidar para onde, como é que cantaria. É isso que o irmão Branco está falando. Ele aperta esse sentido para você dizer: só como homem em todo o reino, sem igreja, e algum outro lugar para ir, havia sido destruído e queimado sua cidade, seu povo estava cativo 78 anos, e ele estava 2 anos a mais, restava 2 anos a mais. Você acha que vai muito tempo o arrebatamento? O que você acha? A escritura está na parede, bem próximo. E isso nos coloca em uma situação importante para você entender o que está acontecendo. Queria colocar algumas coisas aqui que nos vai ajudar a mostrar que tempo estamos. E no próprio Daniel, no versículo 9, e no verso 4 e 5, ele fala assim, ó: eu orei ao Senhor Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande, tremendo, que guardaste o conserto e a misericórdia para com que te amo. Então ele está se abrindo o seu coração, dizendo assim: Senhor, você guardou o conserto, a misericórdia para aqueles que te amam e guardaram os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Parece que esse relato é próximo de nós. Estamos dando ouvido mesmo à palavra de Deus, estamos mesmo conectados com isso, porque esse relato aqui é de uma advertência que vai gerar um juízo. E ele começa a falar mais algumas coisas para você entender. No verso 10, ele fala sobre um discernimento. Ele fala assim, ó, capítulo 10, verso 7, ele diz assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Só ele viu a visão. Por quê? Ele é um profeta. E olha bem que ele vai dizer assim, ó: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caíram sobre eles um grande temor, e fugiram, e escondendo-se. Como Deus trabalha. Você começa a entender por quê. Ali estava o discernimento sobre Daniel. Agora veja também no verso 8 que ele fala: fique, pois, eu só, e vim esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura, e me em desmaio, e não retive força alguma.
Irmão, muitas vezes as pessoas pensam que você chegando na presença de Deus vai ser uma alegria, vai ser pular, vai ser... Você já notou que a maioria dos homens que chegam na presença de Deus esvai a sua força? Você fica numa situação tão assim. João, quando viu aquilo, foi tão tremendo que ele caiu como morto. Daí parece assim que tu escuta algumas coisas dizer assim: não, foi assim, e ficou tudo feliz, meu coração. Não. Todos os homens de Deus, se você olhar a Escritura, você vai começar a perceber que eles caem como mortos, as suas forças não seguram. Olha outra coisa aqui. No verso 12 do 10 também vem a consolação. Olhe bem. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vi por causa das tuas palavras. Você começa a ver que ele é um homem amado no céu. Deus ama ele, é seu filho. Agora fique pensando, você não é um filho de Deus? Deus ama você. Agora você tem que ceder seus direitos, né? Olha a sua oração, olha a sua vida. O anjo vem para Daniel, né? Agora também no verso 12, olhe bem aqui também. Quero ler isso aí aqui. Você, quando for em casa, tem esse tempo para você observar como Daniel trabalha sobre esses pontos tão importantes. Olhe bem aqui, 12:1. E naquele tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve a nação, até que o tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. E olhe quem que está aparecendo aqui. Aparece quem? Miguel. Dois nomes que você vai conhecer na Bíblia muito rápido. Gabriel, dois anjos que se chamam por nome. Existem vários outros anjos, mas nunca se chamou por nome. Você vai conhecer Gabriel e Miguel. E muitas vezes na Escritura, Gabriel apareceu como a Daniel, ele colocou como um homem, porque na presença dele chegou como um homem. O irmão Brana chega que o anjo que estava aqui media tanto, pesava tanto, você se lembra disso? Estava na Escritura, ele falava, o anjo está aqui, e ele dizia, dava 90 quilos, alguma coisa nesse sentido, e o anjo está aqui. Olha aqui. Quando você lê também em Daniel 10, eu quero colocar isso para você ficar pensando, meditando sobre isso muito claramente. Ele diz assim, ó, no verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali como o rei da Pérsia. Você entendeu isso aí? Quão fino é isso aqui? Daniel está em oração. Daniel está aqui nesse nível, no primeiro andar. Ele está em oração. Agora a oração dele não passava, não entrava. Quando você fala que esse rei da Pérsia não é um rei humano, é Satanás impedindo. E agora ele fica em 21 dias nessa luta. Quem desce é Miguel. E olha, vê quem é Miguel aqui. Olhe bem. Mas o príncipe do reino da Pérsia, olhe bem, se opôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Você está entendendo isso aqui? Essa é uma luta espiritual. Você está aqui clamando, Deus manda a batalha, e a batalha ruge lá no lado espiritual, no segundo nível. Vamos ver se consigo colocar mais algumas coisas aqui para você ver.
E isso é uma coisa que você pensa assim: ah, não, irmão Arante, eu estou aqui orando, parece que não, eu me senti tão bem, me arrepiou, me deu uma coisa que fiquei muito feliz. Não, irmão, oração é batalha, oração é luta, oração é clamor. Essas orações que a gente faz, que fica aqui, agora eu falei tanta coisa, agora me refrescou. Você consegue ver Daniel aqui nessa batalha? Você rompe, você entra, é uma guerra. Paulo consegue explicar isso para você. Lutamos contra carne e sangue? Não lutamos contra a carne e sangue, lutando contra as potestades, contra as coisas que estão no ar. Mas hoje, muitas vezes, se você fala isso para a igreja, eles vão dizer assim: eu acho que o pastor está ficando doido. Porque as coisas espirituais, elas foram se esquecendo. Mas se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, isso tem que voltar à tona, essa igreja novamente. Você está entendendo o que está acontecendo? Essa fé que uma vez foi dada aos nossos pais pentecostais, elas têm que voltar à tona. Mas isso tem que fluir. Essa questão de dizer assim: então, irmão, agora eu posso ver anjo? Maria viu anjo, tantos outros homens viram anjo. Mas você pode ser que nunca veja um anjo. Talvez você veja um anjo natural, um mensageiro é um anjo. Mas se Deus te permitir, também você pode ver. A gente tem que ter consciência que isso acontece. Agora você veja, Israel está perdida. O exército de Sírio tomou controle da cidade. Está ali na frente, ninguém sai daquela cidade. E eles ficam falando blasfêmias ao Deus vivo. O rei, ele se humilha. Ele entra no tabernáculo e diz: Senhor, eles estão mandando carta, falando blasfêmias de ti, não sei o que. E ora, clama. Ele se humilha, ele se coloca pó, ele coloca cinza, ele jejua. Deus manda descer um anjo e consumiu o exército. Por isso que Paulo fala assim: eu não combato e não dou soco no ar. Você entendeu? Ele tem a inspiração, ele sabe que Deus trabalha com ele, Deus luta com ele. Eu não preciso lutar com ninguém. Quem luta, quando você pode ver, irmão, isso eu quero que você entenda, isso aí leve isso para o resto da sua vida, guarde isso em seu coração. Quando alguém vem contra você, e se você realmente é um filho de Deus, ele não luta contra você, ele luta contra Deus. E eu nunca vi ninguém que vem contra Deus vencer. Então, se você está no campo certo, na posição certa, você entregou o seu tudo, a sua vida, rendeu seus direitos, agora você realmente pode cumprir as Escrituras. Vou finalizar. Escute bem o que o irmão Brana fala aqui, ó. Sem a igreja onde ir, ninguém com quem tem companheirismo. Todo mundo assiste o templo pagão. Todos adoram os seus ídolos. Sem hinos cristãos. Ninguém cria, mesmo que ele em 78 anos, desde que era um mocinho, ele se aproximou com 12 ou 14 anos, quando foi levado ali, e ele se manteve leal a Deus e entendeu pelo profeta Jeremias que os dias estavam quase se cumprindo. Como poderia? Isto em alerta ao coração de qualquer verdadeiro profeta de Deus hoje, que olhamos através e vemos que este verdadeiro profeta disse: e conhecemos que estamos no tempo final. Você sabe o que o irmão Brana falou? Você conhece as promessas que ele disse de Deus, e ele falou assim: assim diz o Senhor? Que possamos estar atentos ao que está acontecendo.
E se você ainda não entrou na presença de Deus e não tem certeza que tem o Espírito Santo, Ele está aqui para dar esse Espírito Santo em sua vida. Muitas vezes caminhamos muito longo, levamos 30 anos, 40 anos, e 5 minutos na presença de Deus muda tudo. Moisés levou 40 anos e 5 minutos na presença dele, mudou a vida dele toda. Ele não entendia quem era Deus ainda. E muitos homens de Deus andaram muito tempo para depois compreender. Isso não é vergonha, e nunca será vergonha. Porque quando você se encontra com Deus e muda a sua vida, você pode ver que mudou toda a tua, o pensar, todo o teu agir. Você agora começa a ser uma nova criatura. Paulo, perseguidor da igreja, quando ele se deparou com Cristo, ele se viu numa situação, ele teve que levar 3 anos do deserto para entender, e Deus deixou ele 3 anos sozinho para aprender. Mas quando ele veio com a mensagem, ele veio com uma mensagem poderosa, a mesma mensagem de Pedro, a mesma mensagem de João. Todo cristão será igual. Se você é um cristão aqui, você encontrar um cristão lá no outro lado do mundo, ele será a mesma pessoa, você terá as mesmas convicções. Porque esse Deus não muda, e Ele se está se revelando aos seus filhos, né? Se lembre disso, irmão. Guarde o que estou falando para você. Em que hora estamos vivendo?